É uma boa noite aí para você, que a partir de agora vai começar a sintonizar o primeiro Sem Limites do ano de 2019. Nós estamos abrindo a nossa sequência de programas e sempre com chave de ouro as nossas aberturas. Convidamos aqui a presença de uma figura que já tem assim se inteirado muito, né, dos nossos papos, tanto na Rádio Povo FM, às sextas-feiras, como também aqui na Sem Limites, que retorna a doutora Lana Carina. Bom dia, doutora Lana. Bom dia ou boa noite? Boa noite. Adoro, é a pegadinha. É a pegadinha, né? Não é o hábito, sempre lhe dá bom dia lá na rádio. Boa noite, Wilson, boa noite. Agora, né, galera que tá antenada nas redes sociais, com essa live que é fantástica. A gente participou do primeiro programa do ano passado, né? Inaugurando o Sem Limites e estamos voltando agora em 2019. Para mim é uma honra, um prazer, adoro sempre o convite. E eu acho que hoje vai ser um bate-papo bem bacana, porque vai ter um psicólogo também top, né? Para a gente poder dialogar e bater papo. E o bom é a diversidade dentro da área da psicologia, porque só enriquece. Com certeza. Um amigo meu me disse uma certa feita que o bom dia vale para o dia todo, né? É verdade. É o dia todo. Então pronto. Bom dia para você que está nos ouvindo. É isso. Para o pessoal que assiste na madrugada, que assiste no outro dia, a doutora Lana é da Clínica Integrar e está aqui com a gente. E hoje também temos o prazer, a nossa produção aqui, o companheiro Rony Breiner, traz aqui como nosso convidado também um jovem, não é, que recentemente, não é, já tem um ano, ele já nos antecipou lá, formou-se, conseguiu a sua graduação em psicologia, que é o Tiago Caires, que também está... Lucas Caires. Faça tudo, mas não troca o nome, né, Lucas? Não, Lucas Caires, que está aqui com a gente e vai falar também conosco sobre psicologia. Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer o convite, né, a Rony, a você, a Lana que está aqui, e dar boa noite para o pessoal que está aí ouvindo a gente. Pois que o bate-papo seja interessante. Hoje. Interessante. Eu já vi um papo aí de dois psicólogos, essa psicóloga experiente, que já sempre está aí focando em diversos assuntos. Ela é mais cotada hoje aqui da cidade para dar entrevista, viu, Lucas? Então me sinto honrado. Todas as emissoras. É uma briga pelo passe dessa jovem, mas a gente sempre está com ela todas as sextas-feiras. Lembrando a você que está aí na live, às sextas-feiras, às 10 da manhã, você pode acompanhar esses papos interessantes sobre vários temas, psicologia, mas com várias abordagens no programa Bahia Ponto a Ponto, da Rádio Povo, 96,3, a gente sempre está por lá, né? Sempre batendo lá, esse toda papo. Sexta. Vamos falar dos comportamentos, né, inicialmente. Comportamento humano, a visão da psicologia, todos os temas aí que tem polemizado muito, e a gente vai começando para conversar, tratar desse assunto, envolvendo doutora Lana, doutor Lucas, nesse bate-papo com a gente. Comportamento e a visão da psicologia sobre isso. A psicologia é uma área que estuda o comportamento humano. E por comportamento humano, a gente entende a forma de sentir, a forma de comportar, a forma de pensar. Tudo isso é comportamento, né? Dependendo da abordagem da psicologia, você entende o comportamento como algo do nível do inconsciente, e aí a psicanálise versa por essa área de uma forma nada de braçada nisso aí. A abordagem comportamental entende o comportamento como análise de alguma coisa que pode ser observada, descrita, mensurada, e também não descrita e não mensurada como a questão do pensamento. Então, enquanto eu estou pensando, eu também me comporto. Só que o que a gente chama de comportamento privado, né? Ele não está explícito, mas eu não deixo de me comportar. Então, dentro da sociedade, nós somos seres que vivemos o tempo todo nos comportando, né? Enquanto eu estou falando, eu me comporto. E aí, enquanto eu gesticulo, é um tipo de comportamento, é uma linguagem que eu utilizo, né, corporal, para poder expressar a forma como eu me sinto, como eu me comunico. Então, a psicologia é essa área que eu acho interessantíssima, que ajuda as pessoas a entenderem um pouco acerca dos seus comportamentos, do comportamento do outro, né, do comportamento social, do comportamento organizacional. Por isso que onde tem pessoas se comportando, existe a condição do trabalho de um psicólogo. Perfeito. E eu já vou trazer aqui para o Lucas, nesse papo que eu vi aqui vocês conversando, dois profissionais, não é, Lucas? Você falando que você vai mais para a área da psicanálise. Onde é que se encaixa aí, para que o nosso ouvinte possa entender a psicologia, a psicanálise, como é que é tratado cada uma dessas aí? Como a gente estava falando aqui um pouco mais cedo, né, o mais interessante da psicologia é que ela é uma área que pressupõe uma diversidade, né?
Então, existem várias concepções sobre o que é o comportamento, o que é o inconsciente, o que é o desejo, mas o interessante da psicologia é que existe, por mais que as concepções teóricas sejam distintas, existe uma égide que é ética, não é? Existe um modo de se relacionar com esse paciente. Então, por mais que a gente compreenda de modos distintos, a gente sabe que o psicólogo ele não pode fazer determinadas coisas em relação ao trato, né, com o paciente. A psicanálise, ela parte do pressuposto de que existe uma vida inconsciente, que é uma vida que a gente não acessa assim facilmente, né? É um inconsciente que ele não foi superado, ele não foi esquecido, ele só não tá, né? Você só não pode acessá-lo facilmente. E isso desde a infância, né? No processo de desenvolvimento, que a psicanálise vai chamar de psicossexual. Isso afeta o nosso desejo, nossa visão de mundo, nossa fantasia, a relação que a gente tem com alguns sintomas da vida cotidiana, como a gente se relaciona, né, com esses sintomas do dia a dia. A psicanálise ela vai versar por aí, né? Ela começa com Freud, mas não necessariamente Freud é o mais utilizado hoje em dia, mas quando se fala muito em psicanálise, as pessoas já pensam logo, né, no velhinho barbudo, da psicanálise com o charuto ali na mão. Aí ele fala muito sobre essa questão, né, do poder, do desejo, da falta, da relação com os pais, né? Então ele inaugura uma forma de pensamento, né, que é o que a gente chama hoje de psicanálise. Pois é, doutora Lana, ela faz, quando a gente pergunta assim, qual é a sua área, ela joga de tudo, como se fosse num time de futebol, em todas as posições, sabe? De goleira a ponta esquerda. Mas ela sempre diz, sou neuropsicologia, que é a área assim que ela tem toda uma especificidade, uma preparação maior. Mas, doutora Lana, nós vivemos, e Lucas, nós vivemos hoje num verdadeiro Big Brother, né? Tudo que a gente faz, a gente está aqui, tem pessoas já dizendo, estou assistindo, estou acompanhando, ó, o cabelo, olha o óculos, todo mundo, a gente é vigiado sempre. Como é que isso agora vocês orientariam? Como é que vocês veem isso? A leitura que vocês, psicólogos, fazem disso? A superexposição, de alguma forma, traz uma angústia e uma ansiedade maior. Porque, assim, enquanto o meu comportamento ele é privado, no sentido do pensamento, ninguém sabe. Ok, ele está extremamente protegido. Enquanto o meu comportamento é privado, porque ele não tem a condição de ser acessado por outras pessoas, ou seja, está na minha casa, no meu trabalho, também é uma questão. Outra coisa é agora, enquanto eu estou falando, eu estou sabendo que tem milhões e milhões de pessoas me ouvindo, né? Ótimo, né? Que audiência, ótimo. Olha o nosso sonho aí. Olha o nosso sonho. Então, isso começa, eu começo a ficar mais vigilante em relação a mim mesma, né? Será que eu tô falando direito, né? Antes de eu entrar, eu falei assim, aí, Brian, como é que tá o cabelo? Tá top? É melhor com óculos ou sem óculos? Ou seja, o meu nível de preocupação em relação à forma como eu vou me comportar, ele aumenta. Então, isso interfere na qualidade do meu comportamento. Então, as pessoas hoje, elas estão muito mais preocupadas com o que o outro pensa, com o que o outro vai achar, com a opinião que as pessoas vão emitir acerca da vida dela. Então, é óbvio que isso vai afetar o comportamento dela. E aí muito se perde da espontaneidade, da naturalidade, porque você é um ser visto e um ser que vê. O tempo todo você está vendo todo mundo, o tempo todo você está sendo visto pelas pessoas. Então isso diretamente afeta no comportamento que nós temos. Então existe uma preocupação maior. Então eu penso, enquanto psicóloga, que pode existir um comprometimento do nível de espontaneidade e naturalidade, o que pode comprometer a sua própria identidade, ou seja, a gente nunca sabe de fato quem é aquela pessoa, porque enquanto ela está normalmente atuando, ela é uma, mas se ela tem a perspectiva de que a todo momento ela pode ser vista, ela pode ser retratada, ela pode ser filmada, aquele comportamento natural e espontâneo começa a ser controlado. Então, opa, peraí, o que eu vou achar, o que eu vou pensar, né? O que as pessoas vão descrever acerca de como eu estou vivendo. Quando eu estava vindo para cá, eu achei interessante. Assim, tem que vir, eu estava envolvida com uma atividade. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que tá minha make, né? Eu fiz a make de manhã, né? Cobri os melasmas todos, né? Passei no salão, só que não, né? Eu fiquei pensando, poxa, eu lavei meu cabelo de manhã, mas ele já deve estar seco. E meu batom, será que tá? Porque aqui não é igual na rádio, que as pessoas não me veem. As pessoas só me ouvem, mas aqui não, as pessoas têm a capacidade de me ver, a possibilidade. Então, isso, de alguma forma, interfere no meu comportamento. Ô, Lana, mas isso não existia antes? Existia. Só que hoje, com o advento do celular, então o Brian tá ali, eu posso fazer uma fotinho de Brian, ó, e jogar na rede, ó, para Brian, rapaz. Então, o nosso comportamento, por isso que os níveis de ansiedade são maiores, em virtude dessas possibilidades de mudança da nossa condição social.
Perfeito. E por falar nesse pessoal que está nos acompanhando, Lucas, aí já tem muita gente, eu vou mandar um alô para eles. Pode Tá mandar. bom? Para eles e elas. Meus fãs, meus fãs. E que acompanha esse programa. Nilcinho Souza, Maria Cláudia Nascimento, estão ligados, mandando boa noite para a gente. Miriam Almeida Borges, Josana Souza, um abraço para vocês. Luiz Carlos, Valdevino Bonfim. O Nilcinho fala assim, boa noite, Wilson Novaes. Já estava aqui aguardando o retorno da programação para começar. É um programa espetacular. Ele está lá em Jaguaquara. Um abraço para você. Antônio Carlos Sabarreto Dávila está aí ligado com a gente. Júnior Cajaíba, meu amigo Júnior, está aí. Boa noite, estou ligado aqui assistindo. Obrigado a você, Júnior, radialista. Anne Mendes, companheiro fotógrafo. Hoje é o dia do fotógrafo. Vou mandar um abraço para ele, simbolizando todos os fotógrafos. Meu amigo Zé Nilton Meira, né, que hoje vai além de fotógrafo, né, tá também jogando em várias posições. Está aqui também Mael Smiley, é isso mesmo, se for tá certinho. Manu Nepomuceno, Manu, é esse mesmo. Leila Andrade, Carlos Alberto Carvalho, Tatiana Santana. O Carlos Alberto diz assim, de olho na entrevista e também na audiência dos precatórios. Está lá na audiência, está ligado com a gente. Ah, é verdade. É o que facilita, né? Está... Vai mandando informação para a gente, viu? Que o babado hoje vai ser forte. Chico Salles. Chico, um abraço para você. Chico! Saúde. Saúde. A gente vai se ver na estante, viu, Chico? Narilton Ferreira, Irene Batista Brito, e a caneca vai bombar. Mas eu não troco, não, viu? Apesar de ter a do já programa, cheguei aqui, já mas fiz a sua aqui é especial. Irene Batista Brito, todo esse pessoal já está aí nos acessando, nos assistindo, nos acompanhando, e a gente vai, né, discorrer aqui de vários assuntos, sempre baseado no que é que realmente a psicologia tem a nos dizer, na visão tanto do Lucas Caires como de Lana Karina, dois jovens profissionais dessa área, né? E a gente falando muito desse mundo que a gente vive hoje, muito conturbado, né? As pessoas cada vez mais procuram, né, a psicologia, os consultórios, os profissionais, para orientar na vida em várias formas e maneiras, não é, Lucas? Essa própria questão do celular que você falou, que ela estava falando agora, é muito interessante, porque quando a gente entra, né, nessa vida que é mais cibernética, que a gente tem esse ambiente virtual e que a gente sente que está sendo o tempo todo observado, ouvido, né, a gente está sendo visto, às vezes isso, né, dá aval para se criar um personagem virtual. Porque, por exemplo, se você acessa um Facebook, se você acessa um Instagram, alguma rede social, você não tem garantia nenhuma de que a pessoa que você vê é a pessoa como ela é de verdade. Até porque, né, do mesmo jeito que a gente, como psicólogo, só ouve os problemas, né, na internet as pessoas postam, na maior parte do tempo, as coisas boas, né? As fotos bonitas, as viagens, as coisas que deram certo, as coisas que estão acontecendo. As pessoas, né, de um modo geral, claro que existem outros casos, né, elas pintam ali uma vida muito bela, né? E isso, claro, sempre em função do olhar do outro, né? Como é que eu vou ser visto? Eu vou ser visto feio, eu vou ser visto mal arrumado, não é? Vai haver um julgamento em função dessa visão que o outro tem sobre mim. Então, essa relação que a gente tem hoje, né? Com essas redes sociais, com esse sistema de comunicação, influencia diretamente na nossa vida, a ponto de, como ela disse, né, algumas pessoas não conseguirem conviver com essa ansiedade, com essa angústia que as redes sociais trazem, porque quando você está em casa, ali você consegue, né, criar um personagem e sustentar esse personagem em casa, sabe? Colocar ali uma frase bonita, uma frase de efeito, uma frase de um pensador e pintar a figura que você quer ser visto. Mas, de modo geral, como aquela é uma figura que é imaginária, ela se existe ali na sua rede social, quando essa pessoa é levada para o dia a dia, não necessariamente ela consegue dar conta daquela figura que foi pintada ali. Então, assim, esse crivo, né, essa consciência crítica de que você não necessariamente é apenas aquilo que está nas redes sociais, pode ser um passo importante no sentido de se livrar um pouco dessa angústia, dessa ansiedade, não é? De aceitar quem você é, a condição humana, com os problemas que ela traz, entendeu? Essa coisa toda. Eu achei isso um assunto super interessante. Também compartilho dessa opinião. Pois é, e agora, né, assim, o momento, a gente gosta muito de focar os assuntos polêmicos do momento. A ministra, né, que é pastora, é advogada, Damares Alves, ela fez uma colocação em um encontro de pessoas que foram apoiá-la ou parabenizá-la pela posse enquanto ministra, e ela fez uma citação, que foi a questão de menino veste azul, menina veste rosa. Isso polemizou, a gente já conversou sobre isso na rádio, mas agora aqui na rede eu gostaria de também trazer esse tema, as cores da identificação, né, do sexo das pessoas, que
teve até jornalista de grandes emissoras que foram entrevistá-la, vestido de rosa, e as mulheres de azul, para contrapor o que ela disse. Qual o pensamento? Vou iniciar aqui com a doutora Lana, depois com o doutor Lucas. Vai passar para o Lucas? Vai ouvir. Eu penso muita coisa sobre isso. Eu acho que não sou eu, né, Lana? Também a psicologia como uma categoria, o conselho, né? Depois de muitos anos, né, de estudo, de debruçamento, de produção teórica sobre o assunto, né, sobre o gênero, sobre a sexualidade, né, quando a gente acha que esse, né, assunto ele está conseguindo andar mais um pouquinho, aí que surge novamente alguns pensamentos que a gente já tinha como superados, né? A psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, que é o que regulamenta a nossa profissão, tem uma resolução que é do ano de 99, a resolução 01 de 99, ela está disponível na internet para quem quiser acessá-la, que ela proíbe, né, o que se chama hoje em dia de cura gay e de tratamentos que envolvam, né, modificar aspectos do gênero ou da sexualidade humana, entendendo que isso é uma coisa natural, não é? A expressão do gênero é natural, isso vai de cada um. Por outro lado, existe uma concepção que é sobre como o sujeito, né, ele se relaciona com a sua cultura. Entender o aspecto das cores é uma questão que é cultural. Não é nenhum bebê nasce com uma cor na testa ou com um aviso de qual cor deve ser utilizada, né? Convencionou-se em nossa cultura que azul seria uma cor que representaria uma masculinidade e o rosa seria uma cor que representaria uma feminilidade. E a partir disso, né, se institui aí toda uma questão que também não deixa de ser de mercado, não deixa de ser de mídia, entendeu? Você não deixa de vender ali uma certa imagem de como deva ser o seu filho, né? Então meio que você já projeta o seu filho como ele vai ser antes mesmo do nascimento. Porque quando a menina nasce, ela já tem um quarto inteiro rosa. Quando o menino nasce, ele já tem um quarto inteiro azul. Às vezes, muito mais do que uma cor de um quarto, né? Já tem uma profissão, algo que vai ser, com quem vai namorar, os lugares que vai fazer, que são as projeções dos pais, não é? Essa criança, a gente só vai saber o que ela pensa na medida em que ela for vivendo, ela for crescendo. Na época ainda deve ter isso, os pais até escolhiam, né? Pois é, quem é a filha, quem é o filho. Quem vai casar, o que vai fazer da vida, sabe? É tradição na família ser médico, vai ser médico. É tradição na família ser advogado, vai ser advogado. Isso é uma coisa que a gente sabe que conforme os tempos mudam, as relações humanas também vão modificando. Então, na psicologia, né, assim, na minha opinião, isso é uma coisa que já foi muito batida e que pra gente não é mais uma questão, não é? Claro que existe aí um movimento de pessoas que são apoiadoras dela, que às vezes acabam até misturando, né, o que é da religião com o que é da psicologia, e é importante frisar que a psicologia ela não deve se basear por nenhuma religião, justamente por respeitar todas, ela não se deve colocar no lugar de defender nenhuma. Então, quando ela coloca, né, menina veste rosa e menino veste azul, isso é uma coisa muito perigosa, porque ela não está dizendo só isso, né? Ela está falando sobre uma estrutura de família, sobre como essas crianças devem se comportar, o que deve acontecer na esfera privada da vida de cada um, e isso é uma coisa muito perigosa. Eu acho que a psicologia já falou há muito tempo sobre isso, e talvez a invisibilidade que a nossa área tem, né, no contexto social, tenha impedido essa informação de chegar para outras pessoas. As crianças usam as cores que quiserem. Se isso fosse afetar o comportamento delas, uma criança que usasse preto, ela poderia ser gótica, e a gente sabe que isso não acontece necessariamente. Né? É muito feliz a fala de Bruno. Lucas. Pegadinha. É assim mesmo, viu, Lucas? A gente troca muito, mas o Zé usou crachá. O Zé usou crachá até 2 anos de casado, né? Eu não errar o nome. Aí quando eu esqueci, o amor. Aí que é o risco. Eu concordo com a colocação do colega e acrescento só uma questão que foi o que eu debati na rádio. Que ele usou com muita maestria a questão que eu contribuo, que eu acho que é válido, né? As cores, elas têm um contexto cultural. Então, eu penso que na medida que ela trouxe, claro, eu estou falando de forma objetiva, de forma simplista, de forma mais superficial. No momento onde ela coloca o azul é para menino e o rosa é para menina, ela está querendo contextualizar uma questão de referência do ponto de vista do gênero, do sexo, da sexualidade. Ponto. Agora, o que está por trás também é todo um conceito, né, da cultura dela, da experiência dela, da vida dela, das questões religiosas e do que ela defende de acordo com, digamos, o partido que ela faz parte, né? Afinal de contas, o governo mudou e o presidente escolheu pessoas que têm a ver com a sua forma de entender o governo. Aqui não está se tratando de ser a favor ou contra. Agora, o que eu acho que também se torna muito arriscado, que eu fico pensando que é muito arriscado, é você também abrir mão de todo e qualquer tipo de referência. Quando a gente traz assim, ó, a criança pode usar qualquer cor, ok, perfeito. E não é a cor que vai definir o comportamento daquela criança.
Agora, o que eu penso analisando de forma mais profunda no momento onde a sociedade começa a questionar as referências, aí você não vai partir só por um parâmetro de cor, você vai partir para todo tipo de referência. Referência do certo, do errado, né? Referência do bonito e do feio, referência do que é aceito e do não que é aceito, porque a gente nós estamos vivendo em uma era de muito questionamento de pilares de sustentação de comportamento, né? De questões que norteiam as nossas vidas. Então, para você questionar algo que está posto, é importante que você tenha algo para sugerir que seja tão bom quanto, né, ou melhor do que você está questionando. Então, a gente está vivendo em um meio, em um tempo, que tudo é muito questionável, mas é relativo, Então, esse relativismo das coisas também faz com que a gente perca um pouco de referência. E aí os pais ficam muito órfãos de referenciais do processo de educação, né? As famílias ficam muito órfãos de parâmetros de como que deve situar os processos de educação, porque os filhos começam a questionar demais, como na nossa época e na sua época, né? Mas na família de fulano faz, mas na família de Beltrano faz. Ou seja, todo mundo faz tudo a qualquer momento, do jeito que quiser. Então, eu percebi no olhar dela uma simples referência a nível conceitual e cultural. Agora, o que está por trás disso, óbvio, né? Nós não somos inocentes nem ingênuos, que ela está defendendo, óbvio, uma ideologia que ela acredita. Assim como quem estava antes no poder também defendia o que acreditava, né? A questão é como está se defendendo e como está sendo posto essas defesas. Não, Lucas, você ia fazer um adendo aí. Não, é que tem uma coisa que é engraçada, assim, porque esses assuntos eles geram muita polêmica, assim, né? Aí quando se defende, por exemplo, que a criança ela pode usar qualquer cor, se pensa pelo outro lado, né, que a gente quer tirar essas referências da qual a Lana está falando, que a gente quer que os meninos, sabe, não tenham mais gênero, ou sejam meninas, ou sejam isso ou aquilo, como se a gente quisesse, por trás disso, produzir um tipo específico de menino ou de menina. E a discussão é pelo contrário, entendeu? É deixar a criança livre para ter as escolhas dela a partir da referência que ela vê na própria família, entendeu? Perfeito. Porque isso não é uma coisa que é passível de produção, entendeu? Você não consegue produzir uma criança aos moldes daquilo que você acredita que ela deva ser, entendeu? É muito difícil e não existe correlação nenhuma, por exemplo, você atribuir o azul a uma masculinidade e o rosa a uma feminilidade, entendeu? É uma convenção, né? A masculinidade e a feminilidade é uma coisa que é muito mais complexa do que isso e é muito mais difícil de se mexer nisso, inclusive. Os pais não conseguem, a gente como psicólogo não vai conseguir, a gente não vai entrar na cabeça de ninguém para configurar determinado tipo de masculinidade ou feminilidade. Isso que ela fala pode soar muito perigoso em algum momento. Doutor Lucas, outro detalhe, assim, ela falou muito da sua época, e eu observo, bem, no meu tempo de menino, seria assim, uma aberração, por exemplo, você ver um coleguinha seu, um amigo da época, brincando com a boneca, ou brincando de fazer comida, né? A gente logo, o papo ia rolar entre os meninos, e assim, ele é mulherzinha, o termo era esse, era mulherzinha, né? Porque o menino tinha obrigatoriamente de brincar com carro, ganhar carros ou bola, né? A menina ganhar boneca, então, e isso era uma mistura na cabeça de muita gente. Então, ele desde pequeno gostava de brincar, e tinha uns até malandro que gostava de brincar de boneca, dá para estar no meio das meninas e levar uma vantagem. Eu era malandro, eu gostava de brincar de boneco para estar no meio dos meninos, que eu não era besta. Meu negócio era pipa, bola de gude, né? Não os meninos. Pois é. Então é uma questão que era muito assim definida, né? E um dia desse me chamou a atenção dentro do que vocês estão falando. Eu trouxe um amigo aqui para ele fazer um reparo aqui nesse ambiente que nós estamos. E terminou que ele viu que tinha muita poeira, que aqui tem uma poeira terrível. Ele começou a limpar, aí ele falou assim para mim, eu, além do que eu vim fazer, eu fiz um trabalho de mulher. Quer dizer, limpar, eu achei estranho ele dizer, o conceito que ele tem, limpar o ambiente, passar o pano nas coisas, deixar tudo limpinho, é um trabalho de mulher, quer dizer, uma coisa definida para a mulher, né? Até porque a brincadeira, assim, se a gente for pensar a brincadeira para uma criança, ela tem um sentido muito forte de socialização da criança, né? Por exemplo, uma criança que brinca de policial, de bombeiro, uma menina que brinca, né, de dona de casa, de doméstica, existe uma função da vida social que é reproduzida na brincadeira durante, né, essa ação que é lúdica. Mas se você dá, por exemplo, para um menino um boneco e uma boneca, a brincadeira que ele pode fazer pode ser qualquer uma. É alguma coisa que represente a vida social. Isso não quer dizer que ele vá se identificar com a boneca e queira ser a boneca ou queira ser a mulher, por exemplo, entendeu? Isso não significa necessariamente também que ele vai se identificar com aquele boneco que ele tem ali.
Quando a gente coloca assim, brinquedos na mão de criança e a gente espera a criança brincar sozinha, a gente espera que na brincadeira que ela faz ali, ela reproduza algo que ela já vive em casa. Então, se você for pensar assim, né? Se ela pegar um bonequinho e uma bonequinha e esses bonequinhos começarem a se bater, isso pode ser um indicativo de que há ali uma relação de violência, entendeu? Se eles são muito carinhosos um com o outro, pode indicar ali que existe uma relação que é afetiva, entendeu? Se essa criança, porventura, ele tem uma relação que é mais próxima com a da boneca, pode ser que ele tenha alguma relação mais próxima com essa feminilidade. Agora, não significa que você colocar uma boneca na mão de uma criança vai tornar isso ele uma mulher. Porque se fosse assim, todas as crianças já teriam sido contagiadas. Por isso, a sociedade já estaria muito mais de cabeça para baixo do que a gente pensa, entendeu? Não é uma boneca que vai mudar completamente o comportamento da criança. Pelo contrário, o comportamento da criança com a boneca vai mostrar aquilo que ele já vivencia em casa, no seu ambiente familiar. Pois é, e nós vamos dar uma passada novamente aqui, porque tem muita gente com a gente acompanhando, né? A gente não pode deixar de Agora dar. a gente vai até meia-noite. Esses alôs aqui para esse papo muito legal, 2 psicólogos, doutora Alana, doutor Lucas, que estão aqui com a gente, falando sobre temas importantes. Tem aqui, mandando uma curtida aqui para a gente, Irene Batista Brito, Carlos Alberto Borges, está aqui com a gente também, Claudenice Barbosa Santana, a Pro Claudenice, gente muito boa, conheço, Walter Alexandre de Novaes, conhece aí, seu Rony? É da família. Porque é Novaes? Eu também sou Novaes. Aqui tudo é Novaes, aqui é a gangue dos Novaes. A gente estava conversando há pouco sobre isso. Irene diz assim, nas redes há muita manipulação. Uhum. Ela diz mais ou menos isso, nas redes há muita manipulação. Internet, deve ser nas redes, na internet, né? Olga Almeida, Irene Batista Brito. E os fakes, então. Aí vai falar também sobre isso, né, na vida das pessoas. Ela diz assim, menores vestem azul. Menina não completou bem, não entendi. Meninos vestem azul, meninas, deve ser isso, veste rosa. Acho que é a citação da Damari, né, que ela se refere aqui. Edinael Almeida, ex-vereador aqui no nosso município, está nos assistindo. Ela disse aqui, a Irene, ela torna contestável. Ela disse, eu gosto de vestir preto. Ah, eu também. Eu postei isso. Nem rosa e nem azul. Preto que emagrece. Tá aí. E para as magrinhas, que como eu, né? Só é um perigo no calor, não é? Por conta da refração, você passa muito calor. E concordando aí com você. Exatamente. Cor não define sexualidade de ninguém. Danúzia Souza, Carlos Roberto, Chico Salles. Ela, como ministro, poderia expor a opinião, é o que ele pergunta aqui, viu, Chico? Ela poderia expor a opinião dela, como ministro? Acho que ela falou num grupo fechado. Ela falou em um grupo fechado, é porque vazou, né? Vazou. E hoje vaza, né? Tudo. Hoje vaza tudo. Normélia Mendes Bonfim também está falando aqui com a gente. Deixa eu ver mais pessoas aqui que a gente agradece. Na Alemanha, nossa ouvinte alemã, é da rádio e aqui, viu? Fica colada, é a Cíntia Kelly Gleichmann. Aqui na Alemanha, as crianças andam vestidas de forma não simplória. Aqui não tem essas regras de azul ou rosa. Veste como bem quiser. Acho que eles já entenderam há algum tempo, né? Que isso não produz um tipo de criança, então acho que eles já não vem mais problemas, né? Ela diz isso aí. Jéssica Oliver, Antônio Neto, a Cíntia volta a falar. Damares está precisando passar uma boa temporada no Juliano Moreira. Eu pensei que ia falar na clínica integral, hein? Na clínica integral. Antigamente tinha isso, né? Quando falava de do Juliano Moreira, né? Eu acho que criança tem que se vestir como criança. Eu acho tão feio uma criança vestida como uma pessoa adulta, né? Como uma mulher. Ela está dizendo aqui, né? Criança é criança. E deixa eu ver, gente, porque vai para Eliabe, Luana Fontes, Carla Fernandes, Rafael Souza, Irene Lima, que não define nada de sexualismo de ninguém, sexualidade, melhor dizendo. Não admite mesmo, mas é feio uma menina vestida como adulta, ela diz aqui, outra ouvi. Maria Clélia Souto Galvão, e elas estão concordando com as explicações. Romilda Almeida, Irene diz, criança tem que se vestir como criança. Cíntia, viver cada etapa por sua vez, exatamente. Wilson Midley, jornalista, está aqui com a gente. Anderson Barbosa,
Irene Batista, a Cíntia volta, ela diz que essa Cíntia não é brincadeira, porque ela está lá, diz que a ministra tem que tomar remédio controlado. Alain Maia Torinho, Gilberto Gonzaga, Mara Silva, todo esse pessoal está nos assistindo e acompanhando vocês e essas colocações que são feitas aí sobre esse momento todo aí, essa conturbação de ideia, né? É complicado. E outro fato interessante, tem esses videozinhos que passam, tem alguns até muito idiotas, que é uma mulher, uma jovem, mãe, ela fazendo aquela dança, que com a bunda assim, né? Balança a bunda, não tem aquilo? Chacoalha assim, e o menininho monta atrás e quer de qualquer jeito. Aí eu fiquei cruzado com ela, com a mãe, ela achou engraçado, alguém filmou, e o menino vai como uma tara mesmo atrás, assim, como se alguém preparou ele, ou ele viu alguma coisa, né? Muito mundo animal nele, né? Mas eu vou mostrar a você coisa. Ela tá de roupa, inclusive. Aí eu fiquei pensando assim, se fosse o inverso, fosse uma menina com o pai, por exemplo, não era uma coisa estranha, a menininha fazendo aquela mesma coisa em relação ao pai, né? Mas a menina ficou umas coisas assim que se definem, que são estranhas. Eu acho estranho, principalmente quando envolve criança. As crianças não tá para isso, não. Né? Qualquer brincadeira, tem uns amigos que às vezes mostram que apague, criança não se leva para esse nível de... Essa é a minha ideia, meu pensamento. Eu acho que criança não é para isso, não. Ainda acho que criança tem que ser criança. É porque, assim, ó, vamos pensar que a criança é um ser em processo de amadurecimento. É um ser vulnerável, é um ser que precisa de cuidado, é um ser que não pode ser imputado uma responsabilidade, né? Por isso existe uma lei que protege a criança. Então, a gente precisa entender esse ser como um ser de vulnerabilidade. Então, tudo que está vulnerável, tudo que é vulnerável precisa ser protegido, precisa ser cuidado. Então, toda exposição gratuita, né? Toda exposição que fica desfazendo, né? Menosprezando, de alguma forma excluindo, expondo gratuitamente, ainda mais falando de criança, começa a ferir o conceito social do que se deve fazer com a criança. Tem uma questão também muito importante. Eu, enquanto adulto, eu preciso me lembrar que um dia eu fui criança. E enquanto eu era criança, tinha alguém que cuidava dessa criança pensando enquanto eu ia ser adulto. Porque tem até uma brincadeira que fala, né? Pau que não se torto, nunca se direita. É mais ou menos por aí. Existe um processo de desenvolvimento onde é enraizado valores, princípios, né? São aprendidos alguns comportamentos que muito dificilmente, ao longo da vida, isso tende a mudar. Então, por que expor a criança, a sujeitar essa criança a situações que podem depois comprometer o desenvolvimento dela na época da adolescência, na época adulta? É muito arriscado isso. Então, assim, é importante que a gente entenda, não é uma questão assim legalista, demagoga, tradicional, dizer que criança é para se vestir como criança. Não é isso. Eu penso que você traz uma precocidade desnecessária. Porque existe uma roupa que informa acerca de uma idade. Esses dias eu estava pensando, por que será que velhinho não usa calça jeans? Eu fiquei pensando, não, quando eu for velhinha, eu vou usar calça jeans. Aí eu vou continuar, eu já estou velhinho. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu não sei vestir outra calça, não. Aí eu fiquei pensando, velhinho usa umas roupinhas assim de tecidinho, né? Aquele algodãozinho. Fiquei pensando, né? E eu conversando com uma pessoa da área de saúde, ela trouxe assim, Lana, a pele começa a ficar mais sensível. A calça jeans, ela não é tão confortável para a pele de um idoso, né? E aí foi falando acerca disso. Aí, assim, é interessante. Então, assim, se existe um porquê para todas as coisas, por que será que uma criança... Transpira menos, né? Transpira. Por que uma criança ela tem que se vestir como um adulto, né? Eu não digo assim, uma moda que hoje está assim, de mamãe e filhinha, né? Que a mulher adulta até se veste com a roupa mais infantilizada e vice-versa, né? Na nossa época era cocota, né? Ó, fulano é cocota. A sua, eu alcancei isso. Uma senhora de uns 50, né, 40, se vestindo com uma mocinha, né? Aí existia essa crítica, porque não cai bem, não orna. Não se trata de um preconceito. É algo que realmente não é esperado, né? Não sei se eu estou tendo uma visão muito tradicionalista, né? Uma visão muito retrógrada, mas existe uma questão de identidade, né? A gente busca a identidade no aspecto visual da coisa, né? É aquela coisa do HTP, de pegar uma árvore e você pegar e pintar o tronco de vermelho e a copa de roxo. Não é esperado uma árvore de tronco vermelho e copa roxa. Ah, mas agora está relativo, eu uso a cor que eu quiser.
Como assim? Então, existe uma previsibilidade, que é o que informa acerca do que está organizado ou não. É isso que eu volto a afirmar. Se a sociedade ficar o tempo todo questionando e relativizando os comportamentos, os padrões, a gente vai viver em um possível caos social, a nível do que se pensa, do que se faz, do que organiza os nossos comportamentos. Ô, doutor Lucas, você é jovem. E quantos anos você tem, me permita? Eu tenho 23. 23. Ô, saudade! Saudade. Então você é bem jovem. Uma geração. Lana jovem, mas de outra geração, e eu bem mais velho que os dois. Aí eu diria assim, eu tenho 2 filhos homens. Ela tem 3 na casa dela, mulheres, 3 irmãs, né? Não tem menino. Conheço a família, meu amigo Deirinho e a Iracema. Aí, da minha geração era assim, geração que eu digo dos meus meninos nascendo. Eu já com 14 anos, eu adorava saber que eles estavam gostando de mulher. De querer namorar, de ser paquerador. Pô, puxou o pai, me dava orgulho. Mas eu tenho certeza que Deirinho, o pai de Lana, se soubesse que as meninas estavam pegando fogo. Adorava. Adorava? Adorava. Pra mim é novidade. Essa derretada, mentira. Nunca não. Era uma coisa. Aí tua filha já tá namorando. Aí eu tinha um amigo, ele não sei se ele nos acompanha, mas não vou dizer o nome dele, vou preservar. Quando eu dizia, ele tinha 2 mulheres, meninas. Aí ele dizia assim, puxou o pai, mas com a cara que não tinha mais. Porque teve muito isso, viu? Na sua geração você conviveu com isso? Como é que é? Não, existem aspectos culturais que eles vão se reproduzindo no decorrer das gerações, mas cada geração tem algumas características que são muito específicas. Próprio. Eu queria pedir perdão aqui só um pouquinho pela minha tosse. Nada, deve ser o ar que está questão ali com pegando. ar-condicionado. Não, mas Rony já deu um jeitinho ali. Já deu um jeitinho. Mas voltando assim, existem questões que são transgeracionais, né? Que vai passando de uma geração para outra, algumas se mantêm, outras nem tanto, né? Alguns valores, né, foram modificados, outros vão sendo criados, isso é uma coisa que é muito natural. Eu não vejo assim, né, nenhum problema, porque na verdade não há, né? Tem uma criança se identificar com seu pai ou com sua mãe, entendeu? E acabar reproduzindo aquilo, porque eu acho que a questão central é que se existe ali uma relação que é de violência, entendeu? Por exemplo, quando a gente sexualiza uma menina muito jovem, entendeu? Quando desde pequena a gente já acha que o rapaz deve fazer isso ou aquilo e acaba tornando alguns comportamentos um pouco precoces. Então, acho que a gente tem que estar muito atento, por exemplo, a uma menina que é sexualizada desde cedo, entendeu? Se isso não vai acarretar nenhuma situação para ela. Porque, de um modo geral, isso coloca a menina em uma situação de vulnerabilidade, né? Quando você vê homens muito velhos, sabe, procurando meninas muito jovens, você vê que existe uma questão ali. Não estou dizendo que pessoas jovens não devam se relacionar com pessoas mais velhas. Estou dizendo que existe uma questão que é de pedofilia, que é de abuso. Então, minha real preocupação é que, para além de a pessoa se identificar com seu pai ou com sua mãe, existe uma relação ali que é de violência, entendeu? Existe uma relação ali que é de pedofilia, e eu acho que isso é uma grande questão. Porque uma criança de, vamos dizer, 12, 13, 14 anos, né? O pessoal fala assim, porque hoje as meninas amadurecem muito cedo. Não, elas não amadurecem muito cedo necessariamente. Elas são sexualizadas muito cedo, e isso é um problema, entendeu? Quando você pega uma menina e coloca nela, né, aqueles sutiãs que tem muito bojo e pintam as unhas muito de vermelho, e já joga a menina na vida como se ela fosse já uma mulher adulta, e ela não tem, né, assim, um desenvolvimento cognitivo para lidar naturalmente com essas questões, entendeu? Então isso pode colocar ela em uma situação que é uma situação de abuso sexual. E hoje, cada vez mais tem se falado, né, sobre relações de abuso, isso tem ganhado espaço na mídia, a gente vê casos aí de pessoas conhecidas, né, como o próprio João de Deus, que surgiu recentemente, essa discussão, entendeu? Então eu acho que hoje a característica dessa geração é que essas violências, elas são comunicadas, não é? Hoje as pessoas, elas não vivem mais essa situação em silêncio como se vivia em outro tempo. Não estou dizendo que sabe, deva proibir o menino de 14 anos que está gostando de uma menininha de 14 anos, não estou chegando nesse sentido, porque também é uma discussão demagógica, né? Eu falo no sentido de que a gente tem que estar atento se essa criança ela não está sendo jogada de qualquer forma em um mundo adulto, entendeu? Para sofrer com as violências que esse mundo vai produzir para ela. Aí eu acho que essa é uma questão. Em relação à geração, é isso, né? Alguns valores são mantidos, outros são modificados, mas isso é sempre negociado, né? É negociado com a nossa família, é negociado com os nossos pares, entendeu? A gente pode questionar alguns valores antigos, mas entendendo que a gente também cria valores novos, entendeu? A questão aí, né, é a gente entender como é que é essa nossa abertura com o novo e não perder a referência de uma vida civilizatória, né? De uma vida em sociedade. Doutora Lana e doutor Lucas, as redes sociais, a internet, esse mundo online que a gente vive,
educa ou deseduca? Eu estou vendo aqui uma colocação da Cíntia, ela diz assim, ela é jiqueense. Aliás, acho que ela é de Jaguaquara, morou em Jiqué, mora hoje na Alemanha. Mas ela sempre está com a gente sintonizada, adora a terra dela. E ela diz assim, a TV também influencia muito aqui, tem programação com conteúdo que seria para a noite, mas passa durante o dia, mas aqui quem controla a TV sou eu, então ela dizendo, ela mora numa fazenda e ela diz que lá ela evita o máximo as crianças dela de 2 e 6 anos terem muito acesso a essa tecnologia, né? Ela diz que prefere que eles brinquem de brincadeira de criança. E aqui no Brasil nós vivemos num país onde as coisas chegam com a rapidez, né? Quando elas são adotadas, e deseduca ou educa essa questão de todo mundo. Hoje você chega num lugar, está todo mundo no celular, as crianças, você dá até para se ver livre, né? Eu mesmo tenho feito isso às vezes. Entrega aí, porque aí pelo menos fica calado. E aí? Eu vou concordar Lana, com Cíntia, onde eu acho que a rede social ela não educa nem deseduca. Quem educa ou deseduca são os pais. Exatamente. É isso aí. Agora, o uso da tecnologia ele pode servir como ferramenta de educação, como ferramenta de deseducação. Eu penso isso aí. Se bem utilizada, ela vai ser uma ferramenta maravilhosa. Eu conheço um amigo, né? E ele me trouxe uma coisa que eu achei interessante. Os filhos dele não frequentam, né, escola, são no sistema da desescolarização. E ele disse que os meninos eles sabem trabalhar com mapas, eles conhecem, eles visitam museus. E falou assim, como? Através da internet. Então, assim, Lana, ele faz a leitura de um mapa como ninguém. Ele vê museus, ele faz descrição do ponto de vista geográfico, histórico. Então, assim, o pai está utilizando a internet como ferramenta para educar os seus filhos. Então, é a forma do uso, é tudo uso, né? Então, assim, responsabilizar a internet pelo sucesso ou pelo fracasso, eu acho que é uma forma de se isentar da responsabilidade. Sim. Até porque muitas vezes a criança é um sintoma de família, né? A criança, ela sozinha, ela não é uma criança problemática, a não ser que haja aí alguma questão que seja neurológica, cognitiva mesmo, sabe? Da gestação dessa criança, de um modo geral, a criança é um sintoma de família. Então, se você consegue utilizar a internet como uma ferramenta de aprendizagem, a internet pode ser uma coisa maravilhosa. Agora, se você utiliza, por exemplo, a televisão como uma babá dos seus filhos, que você deixa a criança ali o dia inteiro, eu não falo em uma horinha ou outra do dia, porque a criança ela precisa se inteirar do mundo, né? Claro. Mas se você deixa aquela criança jogada ali, sabe, manhã, tarde, noite, porque você acredita que a TV vai cuidar dela, aí deseduca completamente, né? Porque, assim, a televisão não vai vender a imagem de uma criança comportada. Não, pelo contrário, vão vir ali comerciais sobre brinquedos, sobre uma série de coisas ali que as crianças têm que fazer. Vários programas, principalmente, né, da cultura americana, que são aqueles meninos que querem comer pizza na hora do almoço, querem fazer isso e aquilo, querem ter uma vida radical o tempo todo. É um programa de entretenimento, né? Isso diz de uma cultura específica, mas ao mesmo tempo, se você deixa a sua criança à mercê daquela educação, ela vai ser criada pela televisão. Aí isso é uma forma de deseducar completamente uma criança. Aí eu concordo com Lana perfeitamente nesse sentido, porque depende do uso que você faz. Pois é, tem aqui uma ouvinte que colocou fogo na conversa. Eu vou trazer de volta e jogo aqui para os psicólogos. É a Irene Batista Brito. Aí ela diz só o termo que ela usa, vocês é que analisam. Se a criança nascer com a índole de ser gay ou ser lésbica, não adianta definir a cor que ela vai usar. Ela vai pelo caminho que ela tem a sua orientação sexual. Vocês concordam? Pronto, ela já disse tudo. Se nascer, vai adiantar botar rosa ou azul, né? Contra a biologia da coisa, né? Quando o DNA da coisa é a cor, papai, que vai diferenciar, vai não, Irene. Vai não. Acorda, Irene. Já está dentro. Se nasceu, né? E eu estou trazendo como essa questão, porque de fato você tem uma tendência, eu não vou trazer sem a questão da índole, né? Discutir aqui o fator da condição sexual da pessoa, não se trata disso, mas nesse sentido, né, a sua natureza, ela te inclina para um tipo de comportamento. Sim. Seja ele homoafetivo ou heteroafetivo, existe uma inclinação da sua natureza. Como que essa natureza vai se expressar no seu contexto social, já é outra questão. Então, não é a cor que vai fazer com que você aflore a natureza ou desaflore a natureza. Eu não penso muito por aí, não. E aí, nesse sentido, eu acho interessante, porque a minha vida é uma vida muito massa. Eu gosto muito da minha vida, porque parece que Deus fez de um jeito para eu ser psicóloga mesmo, porque muitos conflitos dessa natureza eu já vivenciei.
Eu costumo dizer que eu nasci e fui gestada para ser homem. Eu tive um desejo do masculino, né? Meus pais, né, eram loucos para ter um filho homem, né? E eu sei da minha história, assim, que quando eu estava na barriga, existe aquela coisa de ver o bico do peito, né? Porque não era ultrassom. Pontuda, Meu filho, esses trem tudo, na época, o tal do bico do peito. E aí disseram que eu ia ser menino. E meu pai era louco para ter um menino, porque no futebol, aquela coisa. E aí, quando nasceu com a blusinha do Flamengo para colocar, deu PT. Ó a rachada lá. Pois é. E aí foi aquele chororô, aquela tristeza, né? Eu soube dessa história. E eu acho que tem alguma coisa a ver, porque eu me recordo da minha condição de comportamento durante toda a minha infância como menina. Eu gostava do universo do masculino. Era apaixonada. Achava um saco brincar de boneca, achava um saco ter amiga menina. Eu achava que menina dava muito trabalho, menina era uma coisa mais... Assim, não, e hoje é uma mulher casada com filhos e isso não necessariamente não produziu sua sexualidade. ainda não tem os filhos. Mas vou fazer, já está profetizando, eu recebo. Então, assim, e aí, como é que minha mãe lidou com isso? Eu achei muito interessante a forma como eu fui vista, como eu fui entendida, né? Porque as minhas irmãs eram super femininas, eu não era. Eu não gostava de usar brinco, eu não gostava de usar biquíni, eu não tinha essa condição. E aí depois, com o tempo, quando eu fui tomando consciência da minha existência, eu entendi por que meu comportamento era assim, né? Teve muito a ver com a minha história de desejo, eu fui desejada com essa natureza. Eu acho que teve muito a ver sobre a influência das coisas que eu devo ter ouvido intraútero, e tinha muito a ver com o estilo da questão que você trouxe, que a criança é o sintoma da família. Minha mãe é uma mulher, mas com um estilo muito másculo, no sentido assim da força, né? Aquele simbolismo de quem é o líder. E meu pai era aquele cara mais quieto. Então, existe uma inversão desse estilo de comportamento esperado do homem e da mulher. E eu gostava muito de me parecer com essa coisa forte, que era do homem, mas não encontrava isso no meu pai, e era menina. Então, teve uma confusão nesse período. E não teve problema em relação a essa questão. É tanto que com 12 anos, eu gostava de beijar na boca do menino. Doida para beijar na boca. Não teve problema com isso. Tinha minha lista para pegar na micareta, né? Ficava arrasada. Se tivesse 10 na lista, eu pegasse só 8. Né? Não. Me organizou e me deu uma experiência muito bacana para entender esse mundo de hoje. Então, assim, tive pais fantásticos, né, que me instruíram quanto a isso. Eu tive um pai que, na época, quando eu namorava, ele sentava no meu colo, apesar dele ser, né, ciumento, mas ele dizia assim, né, e pai gostava de tomar uma, né, você sabe? E eu adorava, porque ele era mais manso comigo. Ele sentava no meu colo e falava assim, ó, pode namorar com o menino, só não deixa eu pegar nos peitinhos, pegar na bunda, não deixe não, e não sente no colo dele. Então eu entendi que ele estava dizendo o quê para mim? Cuide do seu corpo, né? Olha como era um cuidado em relação às violências. E aí, passar, meu filho, quando passava, eu lascava a mão na cara. Já dei uns tapas na cara de um, né? Uns gaiatinho. E no dia que eu entendi que podia passar ou deixar de passar, isso era um problema meu. É claro. Corpo. Então, tudo vem do diálogo, tudo vem da forma. E você precisa respeitar isso que você falou das gerações, que eles vão mudando os conceitos, né? Mas não pode eu abrir mão de tudo. Meu pai, o seu é retrógrado, sua geração não é bem por aí, né? E o pessoal já está aqui também muito, nesse contexto que vocês estão falando, da influência da televisão. Tem uma aqui dizendo, meus filhos não assistem novela. Deve ser, ver a novela Globo, né? Pela influência, os temas que são abordados e tal. Aí eu também não deixo e tal. Então, a televisão, quanto também ela influencia, né? Não sei, muita gente diz que não gosta porque é muito explícito, né? A relação, os tratamentos de pai com filho, aquelas brigas, aquelas coisas. Eu acho perigoso quando as pessoas reclamam, principalmente sobre as novelas, né? Que as novelas tratam isso, tratam aquilo. Eu, pessoalmente, eu não assisto novela, mas eu faço, né? Tem outros afazeres nesses horários. Mas se você for olhar no início de cada novela ou de cada programa televisivo, tem ali uma faixa indicativa, né? As pessoas falam, mas como é que meu filho de 10 anos vai assistir a tal programa, entendeu? Isso é um problema, né, de quem deixa ali assistir, porque existe uma faixa etária para se assistir tal programa. Se você assiste uma novela das 9, que eu não sei lá, pode ser de 14 ou 16 anos, se você tem uma filha de 9 anos assistindo esse problema, aí é um problema de criação seu, entendeu? O que eu sei que, de modo geral, as novelas tratam de temas que são atuais, né? Então, hoje tem muito se discutido sobre gênero, sobre sexualidade, mas em outro momento a novela também tratou sobre temas como esquizofrenia, como abandono parental, já tratou de outras questões, entendeu? E são questões que são sempre polêmicas, né? As novelas, elas também,
aproveitam um pouco disso e mostram uma coisa que já existe no mundo. Aí quando as pessoas tratam bem assim, no sentido de que tal programa televisivo é muito pesado, então acho que falta aí um pouquinho de atenção em relação ao início do programa, que tem ali uma faixa etária, né, do que se espera que uma criança possa assistir ou não. Quando as pessoas falam assim, mas como é que meu filho de tal idade vai assistir esse programa? Talvez o erro seja em deixar assistir, né? Talvez a criança precise amadurecer mais um pouco para entender o que se passa ali. Aí eu acho que isso a gente tem que estar atento. Tem outra questão também. Por exemplo, aí alguém pode chegar na rede e falar bem assim, os desenhos, que é para criança e tem desenho violento. Então pronto, não vai assistir desenho violento, acabou. Eu acho que... Eu vou falar só dos problemas. Né? Tom e aí é da escolha de cada família. Eu não quero que você assista esse desenho, seria interessante que você assista um outro desenho. E aí explica para a criança o porquê, faz uma troca. Criança, ela é sagaz, inteligente, agora você precisa entender que você tem que ser mais inteligente do que ela nesse sentido. Senão ela te passa a perna. Senão ela te passa a perna. Então você vai tirar algo que para ela é extremamente prazeroso e vai ofertar algo que não seja, então você tem que fazer uma troca a ponto dela achar uma vantagem nisso aí. Então é importante que você consiga ter esse jogo de cintura. Hoje é fácil? Não. De forma alguma, porque a concorrência está muito desleal. Isso aqui é gratificação imediata, ó, apertou, veio. Então é difícil mesmo, né? Até a nível neuroquímico, o sistema de recompensa daqui é cruel. Mas, se você consegue do início educar a criança, né? Favorecendo a relação, né? A troca, o olhar, o toque, né? O brincar com o outro, ela vai entender que isso tem um valor, né? E o repertório comportamental dela vai ficar muito mais vasto desse tipo de comportamento, a ponto de, em algum momento, ela entender que isso aqui não faz tanto sentido para a vida dela. Agora, ela também não pode ficar alienada desse mundo. Eu estava elevando aqui assistindo aqui, acompanhando, né, Rony Brainer, você que está aí do outro lado, as colocações da Cíntia lá na Alemanha, e ela estava no nível, do crescimento, mas deu uma caída aqui para mim violenta. O que ela diz, que ela não assiste as novelas, que ela gosta das novelas mexicanas do SBT. Deus me livre. Cíntia, não quero mais seu zap, Cíntia. Você caiu e disse mais que lá ela gosta que os meninos têm que assistir Peppa Pig, que é um negócio que chega aqui pra gente importado, violenta também, os conceitos. Olha bem, muita gente questiona. Macha e o Urso é um pau violento também, uma criancinha. Uma menininha, diz que é o dia todo assistindo. Aqui se passa também, mas as crianças também dizem, mas a turma gosta de outras coisas. Dourado é músico, viu? Aí ele diz assim, olá, professores, tratando logicamente de vocês. Você que me chama de professor? O diálogo na família é importante. Pena que o respeito está falido. As crianças e adolescentes hoje são criadas pelas amizades da rua, pela mídia deturpada e pela net aleatória. Feliz do jovem que lê e trilha por um caminho positivamente instrutivo. Agora eu falo, né, a gente fala que não existe mais respeito, e talvez a criança fale assim, o que é que eu vou respeitar? Quem eu vou respeitar? Se eu vejo meu pai desrespeitando minha mãe desrespeitando meu pai. Né? Eu gostei muito da fala de Lucas, quando ele traz que a criança é o sintoma da família. Isso aí, assim, a gente na clínica vê o tempo todo, né? A gente atende, e aí os pais vêm com queixas, aí eu pergunto, como é que é o convívio familiar? A mãe bate o tempo todo, o pai xinga o tempo todo. Eu falo bem assim, e o que é que vocês esperam do comportamento dessa criança? Estranho seria se ela não fizesse isso, né? Entendeu? Estranho seria se ela não fosse violenta frente a essa situação. Aí chega pra gente e fala, se ela tem problema de aprendizagem nenhum, ela tá batendo na escola, ela é ótima. Ou seja, ela tá aprendendo muito. Agora ela tá aprendendo o que é inadequado. Então, assim, a gente precisa cultivar o respeito desenvolvendo relações de respeito e não discurso de respeito. Então, respeitar o tempo do dormir, respeitar o tempo do acordar, respeitar o tempo das coisas, respeitar as pessoas, os gostos, as diferenças. Essa prática de respeito faz com que a criança admire os pais e deseje obedecer, deseje seguir, deseje se espelhar. Agora os pais hoje estão muito... existe uma fala, assim, que ela é muito recorrente, mas ela não faz sentido nenhum. Que é aquele faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Entendeu? Que é como se a criança ela tivesse de ser completamente diferente daquilo que ela visse. Mas então ela vai se espelhar em quê? Porque a criança ela se socializa enxergando, né, no dia a dia, vendo como os pais se relacionam com os outros, vendo como a família se relaciona com seus vizinhos, como os seus amigos se relacionam. Então não tem como esperar que uma criança que venha
de um contexto completamente violento tenha algum outro comportamento que não seja relacionado à violência. Eu não falo não necessariamente que ela vai se tornar uma pessoa que bate nas outras também, mas ela pode se tornar, pelo contrário, uma pessoa completamente retraída da vida, sabe? Com medo de já esperar do outro uma violência muito forte. Então, quando se diz bem assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, isso é uma coisa que não faz muito sentido pra gente, pelo menos, que é da psicologia. Porque a criança ela precisa aprender a partir de um referencial. De um modo geral, as referências primordiais são o pai e a mãe, né? Como a gente tem, né, outros núcleos familiares hoje em dia, pode ser a tia que cria, pode ser a avó que cria, enfim, tem que haver um cuidador. Esse cuidador vai ser a principal referência que a criança vai ter. Não importa a relação de parentalidade que exista, entendeu? A relação não precisa ser consanguínea, por exemplo, mas a criança ela vai se espelhar no comportamento de alguém. Então, quando os pais pensam bem assim, né, que meu filho está muito agressivo, meu filho não está indo para a escola, meu filho não gosta de estudar, mas será que essa criança tem esse referencial em casa? Entendeu? Porque o pai, ele não, querendo ou não, ele vai ser um exemplo para a criança. Aí ele tem que entender qual é a relação que ele vai criar com esse indivíduo que está em formação. Pois é, o Almerindo Neto Lima está aí com a gente, Adriana Bastos, aqui também parabenizando assim, e firmando os conceitos aí que vocês falam, que estão aprovando aqui. Sérgio Cioli, lá na cidade de Jaguaquara, deixa-me ver, tem mais gente aqui, né? Mas só que o tempo... Acabou? O tempo com a senhora passa rápido. Chegou no final. Doutora Lana, está aparecendo na rádio. Aqui não tem break comercial, né? Direto. Acabou nosso tempo. Foi o tempo de uma consulta. É bom que, o convite fica para uma outra oportunidade. Doutora Lana Karina, Clínica Integrário, um abraço, um agradecimento, um ano novo muito legal, produtivo. Eu sei que tem projeto de crescimento da clínica, fisicamente, né? E nas estruturas aí que vão funcionar. Parabéns, viu? A gente volta aí a conversar. Eu gostei muito do convite, né? E por falar em convite, eu quero esse moço trabalhando na Integrário. Pelo amor de Deus. A gente vai estar lá ampliando fisicamente, a gente está com o pessoal da Gargano Engenharia, desenvolvendo um trabalho de reforma da clínica. Estamos muito felizes com isso. A gente espera que dentro em breve tenhamos mais salas, com mais conforto, com mais disponibilidade para atender você que nos procura, né? Que é o motivo da nossa, do nosso trabalho, da nossa profissão. Agradecer você pelo convite, né? Sempre. Esse convite é aberto. Você me dá muita ousadia. Não, eu gosto. E Brian também, ri das minhas piadas sem graça. Que figura, gente. Agradecer a Lucas. Obrigado. A parceria aqui, né? Ó, você vê um menino com 1 ano de formado, gente, falando com essa segurança, né? Com essa disciplina, com esse domínio, da gente ficar feliz, né? Porque a classe de psicologia precisa de bons profissionais. Eu fico, assim, toda cheia de esperança quando eu vejo novos formatos, porque assim, eu tenho 14 anos que eu formei, eu ainda me acho nova na profissão, às vezes eu me acho velhona. E aí eu fico preocupada com o que está acontecendo, o que é que está vindo, e ver um jovem, né? Eu posso falar assim, porque ele está com 23, eu tô com 39, só o bagaço. Vindo com esse conceito, com essa prática, com esse respeito, né? Eu fiquei muito feliz, né? Se ele for para integrar, ele vai bombar. Ele é integrado. Vai conversar disso em breve. Tá Lucas, você formou em Salvador, não foi? Eu formei em Conquista. Conquista, a editora da Conquista. Sempre que eu falo... Mas você é de Jiquié. Você está trabalhando lá? Daqui. É isso, eu atendo uma clínica também, Vitória da Conquista. Estou pretendendo começar a trabalhar aqui em Jiquié também em breve. E também eu gostaria de agradecer, né, imensamente esse convite. Prazer, né? Foi nosso, viu? Não, foi maravilhoso. São temas que eu gosto de conversar. A parceria aqui foi maravilhosa. Então eu fico muito feliz de ter participado. E a gente convidou uma pessoa que já tem um domínio fácil, assim, porque a gente já tem essa relação de papo lá na rádio. E sempre que vem aqui é um show. Mas com certeza você foi um reforço sensacional para esse papo de hoje. Eu que agradeço. Passou rápido, o pessoal já acabou. Né? E olha que horário, dizem que horário nas lives, então não pode passar de 1 hora. Né? É a orientação que a gente tem, não passa de 1 hora. Então, um beijão pro pessoal que estava aí ouvindo, assistindo. Assistindo, né? E que vão assistir ainda mais. Que vão assistir, né? O Bom Dia vale sempre. Curte. Gente, um abraço. Obrigado. Lembrando que amanhã tem o Papo de Boleiro com o Rony Breiner. Quem é que está vindo amanhã? Toninho de Miquelino, 18 horas. E quem é? Ele tem um convidado. Ele já anunciou o convidado. E na quinta-feira, volta o Sem Limites, 18 horas, e eu vou trazer aqui como convidado, já confirmou, o vereador Soldado Gilvan Santana. Vamos saber qual é o BO. Aí é fogo, viu? A gente vai trazer ele aqui para o bate-papo aqui com a gente.
assista. Um abraço, Lucas. Tchau, um abraço. Sucesso Muito sempre. obrigado. Tchau, Doutora tchau. Lana, a parceria continua. Um abraço, até Estou à sexta-feira. disposição. Tchau, tchau. Tchau. Rony, um abração.